Oi, gente! Vocês já devem ter visto notícias de que o Acólitos foi cancelado e não vai ter segunda temporada, e que surgiu uma galerinha aí fazendo barulho, dizendo que queria que a série continuasse. Amanda Stamberg, a atriz principal da série, apareceu xingando todo mundo de racista e homofóbico porque não assistiram a série, só para variar. Eles se compararam com os fãs do Zack Snyder que pediram o corte da Liga da Justiça, que eram mais de centenas de milhões de pessoas, se eu não me engano, no mundo inteiro. E entre muita gente que noticiou isso, eu recomendo o maravilhoso vídeo da Doutora Geek, que eu coloquei aqui na descrição e estou mostrando, onde ela mostra depoimentos dessas pessoas, que até aparecem chorando, que elas querem a continuação da série. E o mais engraçado é que eles deixam bem claro que nunca chegaram nem perto de ver a série. Dois depoimentos que eu achei muito engraçados são: um deles fala, mas é os homens machistas que boicotaram a série, que não querem ver duas mulheres negras lésbicas andando de mãos dadas. E o outro falando, acho que é um menino, não tenho certeza, falando que o romance da série fez eu perceber que Guerra nas Estrelas é uma coisa de menina. Aí eu olhei para ele e falei, essa gente nem chegou perto de assistir a série. Romance, duas negras lésbicas andando de mãos dadas. Será que eles viram os vídeos lá das meninas gêmeas e acharam que elas seriam um casal, alguma coisa assim? Porque essas novas produções woke, as coisas que eles mais se distanciam é de ter romance. Eles são total e completamente contra romance. Antes até tinha um romancezinho gay, só era aceitável romance LGBT. A coisa mais nojenta do mundo era romance heterossexual. Mas nem isso tem nessa série. Até o casal de lésbicas lá, que é a mãe das gêmeas, elas nem parecem que tem um bom relacionamento entre si. Muito menos romance. E isso é uma característica bem engraçada desse negócio de wokeísmo. Se você for ver literatura e os gostos mesmo das mulheres, dos LGBTs, a maioria gosta de romance. Literatura LGBT, vai ver o top 10 lá, é top 10 romance. Literatura feminina, top 10 romance. Atualmente, que a maior escritora que existe é a Sarah J. Maas, que escreve fantasia romântica. E algumas pessoas até falam que tem uns livros delas que meio que puxam pro pornográfico, porque tem umas cenas muito fortes e quantidade enorme de relações sexuais. É puro virtuosismo ignorante. Essas pessoas simplesmente querem posar falando, olha como nós somos pra frentex, como nós somos nobres, que elas apoiam o feminismo e o movimento LGBT, quando na verdade essas coisas não apoiam em nada o feminismo nem o movimento LGBT. Isso daí, como eu já falei várias vezes, é um esquema para desvio e lavagem de dinheiro. 180 milhões de dólares numa série que parece que não custou nem 10. Muita gente já disse que se você comparar com séries como o live action do Avatar e do One Piece, que custaram dúzias de milhões a menos, você vê cada centavo da produção na tela. Já esse Acólitos, ele me faz lembrar daquele filme do Mel Brooks, dos produtores, onde o pessoal faz uma peça de teatro para fracassar de propósito, para desviar a maior parte do dinheiro e fazer embelezamento fiscal. Muito simples. Passo número 1, encontramos uma franquia adorada, cheia de fãs. Número 2, fazemos um filme milionário que todo mundo odeia. Número 3, os fãs fazem propaganda gratuita pra gente e ainda jogamos a culpa neles, falando que são misóginos, homofóbicos e transfóbicos. Número 4, o filme bomba e antes que você possa dizer. Número 5, lava, enxágua e repete. Número 6, e ainda descontamos o fracasso do imposto de renda. E para a turma do fisco e talvez alguns patrocinadores enganados, essa turminha aí que faz choramingando e fingindo que se importam com a série, acabam sendo os chamados idiotas úteis, que eles acabam dando crédito para a série.
pelos depoimentos que a gente vê no vídeo da Doutora Geek, dá pra ver que eles acreditam, muitas das meninas acreditam, esse é o primeiro seriado que tem homossexuais, esse é o primeiro seriado feito por mulher, totalmente por mulher. E essa daí deixa bem claro que a pessoa não tem nenhum interesse pela causa LGBT e pelo feminismo, não foi atrás. Não sabem coisas do tipo Dr. Hood, lá dos anos 60, em preto e branco, foi produzido por uma mulher. Nós temos seriados que foram totalmente produzidos por mulheres já nos anos 70, não sei se teve nos anos 60. Se bobear, até tem nos anos 60, porque tem muitos seriados com produtoras mulheres, né? A mais famosa de todas é a Lucille Ball. Ela foi produtora até do Guerra nas Estrelas. Ela foi produtora do Jornada nas Estrelas original. Gene Roddenberry, o todo famoso criador do Jornada nas Estrelas, estava trabalhando para a Lucille Ball. Jornada nas Estrelas foi feito pela produtora da Lucille Ball. E quando eu digo produtora da Lucille Ball, não quero dizer a produtora que patrocinava a Lucille Ball. A Lucille Ball era dona da produtora que criou Jornada nas Estrelas e muitas outras séries de TV. Isso lá no longínquo e machista anos 60. Eu não sei dizer qual foi o primeiro show que foi produzido, escrito e estrelado só por mulheres, mas nos anos 80 tinha muitos desses. E os LGBTs começaram a mostrar a cara nos anos 90, quando mais da metade da indústria já era composta de atores, diretores, produtores e outros ores que eram LGBTs e começaram a aparecer, olha, eu sou um ator LGBT, eu fico interpretando papéis de homens héteros, vamos fazer um seriado de uns papéis homossexuais pra mim. E o maior de todos dessa era foi o Will e Grace de 1998, que não só foi um seriado que fez muito sucesso entre o público norme tradicional, como ele tem um caos muito interessante, que originalmente a ideia era para fazer uma série sobre cura gay. O Will, ele seria um homossexual, mas era praticamente o namorado da Grace. E a ideia original era ir aos poucos puxando esse romancezinho e ir fazendo a chamada cura gay. Aí depois que a série foi aprovada, passou uma temporada, fez um sucesso tremendo, na segunda temporada, tanto o produtor quanto todos os LGBTs que trabalhavam na série bateram o pé e falaram, não, ele vai continuar sendo gay não é problema, não tem nada para ser curado. Sim, ele tem um relacionamento com ela que até parece namorado, mas isso é normal entre gays e suas amigas. E essa série foi relativamente revolucionária por ser uma série gay, com personagem principal gay, onde o público norme gostava de assistir. E como eu disse, essa gente não faz a mínima ideia disso, porque eles não estão nem aí, nem para feminismo, nem para o movimento LGBT, nem para nada. Eles foram bem espertos nesses negócios, porque eles sabiam exatamente como manipular esse tipo de gente. Não é à toa que eu penso que eles próprios chamam de idiotas úteis. Porque se você for ver as entrevistas, tudo que eles falam, eles sempre falam a ênfase de é a primeira vez em Guerra nas Estrelas. É a primeira vez que temos um seriado com uma atriz principal lésbica no Guerra nas Estrelas. É a primeira vez que nós temos produtoras lésbicas no Guerra nas Estrelas. É a primeira vez que temos diretores e escritoras mulheres no Guerra nas Estrelas. E essa turminha do Beautiful People, que finge que se importa com essa série, que é uma segunda temporada, só para fazer virtuosismo, nem prestam atenção e eles estão achando que essa é a primeira vez que tem gay e mulher em uma série de televisão. Quando na verdade podia fazer a mesma coisa com o CSI. Essa daqui é a primeira série do CSI que é produzida e escrita só por mulher e que o elenco é super diverso com um monte de homossexuais. Porque séries de TV com elenco diverso, coisa e tal, qual que não tem? Atualmente é obrigatório em todas. Séries que tem produtoras e escritoras mulheres, também é a mesma coisa. Tem entupida, é a coisa que mais tem. E eles estão fingindo que um negócio que já é comum há 40 anos é novidade.
Porque, como eu disse, não é aquela coisa que eles estão falando, é uma série onde os personagens são gays. Se você ver a série, não tem gay nenhum na série. Eu quis fazer uma crítica dos Acólitos completamente cego, sem influência nenhuma, sem saber nada sobre a série, sem ver entrevistas e coisa e tal. Então, depois que eu assisti alguns episódios da série e eu fui ver vídeos sobre o que as outras pessoas achavam, que eu vi como tinha gente reclamando que a tal da Leslie, ela apareceu nas entrevistas falando que a série tinha um monte de coisa que, peraí, não tem na série. Eu mesmo, quando eu assisti o primeiro episódio, os primeiros episódios, nunca que eu ia reclamar da falta de gays, que o pessoal fala, ah não, que falta gays. Depois que eu vi que a Leslie, em toda a entrevista que ela falava, ai, esse é o Star Wars mais gay de todos, é o Star Wars gay, 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 gay. Do jeito que ela fala, parece que eu vou assistir um pornô gay. Eu falei, pô, eu acabei de assistir os Star Wars, não vi nada de gay. Nada de romance, nada que leve a pensar em nada. Aliás, em nenhum momento nos primeiros episódios dá a entender que as bruxas sejam lésbicas, ou até mesmo quando falam que as meninas não têm pai, que seja a mesma coisa lá do Anakin Skywalker, de que não teve a participação de um homem na produção, foi só as mulheres que fizeram as crianças. Quando é revelado que a mãe usou o poder mágico de um elemento mágico lá que tinha no planeta para criar as meninas, também isso não dá em nenhum lugar a entender de que elas sejam lésbicas. O que diabos a bruxa usar um poder mágico para criar seres vivos tem a ver com ela ser lésbica? O Dr. Frankenstein também criou uma vida do nada, ele não era gay, e só para lembrar, o livro foi escrito por Mary Shelley, que era uma mulher. Como eu falei, em nenhum momento demonstra que elas são lésbicas, que as bruxas têm interesse sexual umas pelas outras, têm interesse romântico. Como eu falei, as próprias mães das gêmeas, eles só demonstram um relacionamento de chefe e subordinada. Em nenhum momento dão a entender que as duas têm nenhum sentimento além de irmandade, com ênfase para o fato de que existe uma hierarquia e que uma é subordinada. Não só não temos nenhuma indicação que existe qualquer sentimento romântico entre as duas, aliás, eu diria que o contrário, porque a mãe dos chifres, o tempo todo ela mostra que ela sente um certo rancor pela líder das bruxas. E se não era essa a intenção, foi o que passou no vídeo. Porque, como eu disse, quando eu assisti isso pela primeira vez, eu não sabia nada que elas eram para ser mães, que elas eram para ser lésbicas, que elas eram para ser uns casal. Eu fiquei sabendo disso depois que eu fui ver o pessoal comentando as entrevistas. E eu falo a verdade, se eu soubesse se é que essa série foi vendida como uma série para mulheres e LGBTs antes de começar a assistir, eu teria ficado com raiva dessa série, eu ia ter gostado muito menos. E olha que eu não gostei. Mas vamos olhar por outro prisma. Vamos tirar esse papo de que a série foi feita para ser um fracasso de propósito e desvio de dinheiro. Vamos ver se isso daí tivesse um pingo de sinceridade. Que entra outra coisa que muita gente reclama nos seus vídeos, fazer análises psicológicas e outras coisas até relativamente engraçadas, que é o fato da Leslie, em muitas entrevistas, falar que essa série era um tipo de terapia e que a série seria um paralelo de sua história pessoal e suas experiências. E muita gente fez análises psicológicas, análises conceituais e tudo mais. Muito divertido, tem uns vídeos aí que eu nem consegui assistir de 2 horas, onde o pessoal analisa psicologicamente os elementos da série de TV e da escritora, apontando coisas alarmantes como a absoluta falta de moral que a gente vê na série, o fato de que a Leslie ela conviveu e trabalhou a vida toda com um assediador sexual condenado que ainda elogia ela e ela nunca falou nada mal contra o do Weinstein. E a série tem um vibe meio que estranho de corrupção de menores por todas as interações das crianças com os adultos e abusos vindo de todos os lados, que é uma coisa terrível. O que eu particularmente acho que é uma boa justificativa, porque as gêmeas quando cresceram, elas têm uma falta de foco em manter as suas decisões,
uma absoluta incapacidade de segurar a responsabilidade e principalmente o total e completa falta de compasso moral. Só que isso é uma total extrapolação do pessoal que faz análise, porque assistindo mesmo a série você não vê nada disso. Assistindo a série, esses personagens parecem super inconsistentes e que o negócio foi mal escrito, porque de qualquer forma foi mal escrito. Se essa era a intenção, não foi passada a intenção porque foi mal escrito. E puxando para o lado do falso vitimismo, de querer justificar que a série fracassou porque as pessoas não gostam de lésbicas, mesmo tendo conseguido um orçamento de 180 milhões de dólares em todas as suas propagandas anunciando que era um show feito por lésbicas. Aí vamos falar de um caso contrário, que foi um autor LGBT que viveu numa época onde as pessoas não davam dinheiro por você ser LGBT e você falar que você é LGBT dava propaganda. Não, pelo contrário. Era uma época onde você ser LGBT era crime. E quando descobriram que esse autor era LGBT, ele teve a sua vida completamente destruída. Todos seus amigos, celebridades, os ricos, coisa e tal, viraram as costas, não queriam ter associação com ele. Mas mesmo assim reconheceram uma das obras que mais codifica o sofrimento e o tormento dos LGBTs vivendo num ambiente totalmente inóspito, aonde eles próprios acreditam que são errados. Esse autor foi nada menos do que Oscar Wilde, e essa obra, o imortal e que você deve ter ouvido falar, O Retrato de Dorian Gray. É uma obra de fantasia que mostra o homossexualismo de forma alegórica e que representa maravilhosamente bem os tormentos e os sofrimentos e experiências do próprio Oscar Wilde, que se sentia um monstro por ser um homossexual. Essa obra ela chegou a ser censurada para as partes que podiam ser codificadas como homossexuais tiradas, e por muitos anos a versão francesa foi extremamente vendida pelo fato de que ela não era censurada, enquanto as partes onde codificavam o Dorian Gray como homossexual e davam a entender que o crime dele era ser homossexual e praticar sodomia, foi tirada e só tinha na versão francesa. E nem venham falar que não é justo comparar Ellen com uma obra universal com Oscar Wilde. Depois de todos esses anos, o cara é tipo referência básica. Aliás, o Retrato de Dorian Gray se tornou um negócio que mesmo gente que nunca assistiu uma adaptação, um filme, nem chegou perto do livro, conhece a base da história do Retrato de Dorian Gray. Aliás, é um livro vitoriano. Todos os livros da era vitoriana eles já deixaram de ser influência, eles se tornaram a base do básico. Há exemplo no Brasil, Machado de Assis. Se você quer ser um escritor no Brasil, a sua base para você começar a estudar a fazer é o Machado de Assis. Não é o ápice para você chegar, é de onde você vai começar a fazer alguma coisa. E sinceramente me dá a impressão que essa Ellen aí nunca teve uma aula de escrita de roteiro nem básica. Ela só sabe como fazer a formatação e olha lá. Se é que ela sabe fazer uma formatação de roteiro. Tem muitos vídeos em inglês de pessoas que estão na universidade de cinema falando: poxa, se eu escrevesse um roteiro que nesse acólito aí mostrasse pro meu professor, eu era reprovado. E o professor ainda ia usar como exemplo do que não fazer. Porque tem muitos vídeos analisando o roteiro do Acólitos exatamente falando isso. Pô, tal coisa, meu professor me disse que é um exemplo do que não fazer e eles fazem aqui e realmente não funciona. O professor estava certo. E agora vamos pegar um exemplo mais recente, né? Não tão recente assim, né? Porque também já tem uns 30 anos, que é o Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar nunca teve problema em conseguir público para os seus filmes cheios de gays, homossexuais e trans, mostrando que o negócio é que essa mulher realmente é incompetente e inqualificada.
E o Almodóvar não é o único diretor LGBT que existe. Aí eu falo do Russell T. Davies, porque 15 anos atrás, não, acho que mais de 15 anos atrás, foi em 2005, se eu não me engano, que o Russell T. Davies trouxe de volta o Dr. Who com histórias e um elenco extremamente diverso, mostrando gente de todas as raças, credos e cores, todas as tendências e vertentes homossexuais, até fazendo o spin-off do Torchwood, que esse aí foi mais ainda puxado para os LGBTs e só teve elogio e sucesso. Então não tem esse papo de que o pessoal boicotou por causa que tinha duas mulheres negras, lésbicas, que na verdade não tinha. E por último, indo pro lado completamente contrário, eu reclamo do pessoal que anda falando que política, ativismo e wokeísmo. Não, wokeísmo tira fora daí, porque o wokeísmo é sinônimo de fazer porcaria. Cheguei à conclusão de que ser woke, fazer woke, é um negócio que é simplesmente feito para incomodar os outros e compensar o complexo de inferioridade de quem está fazendo. Agora, eu cresci numa época onde obras políticas, ativistas e carregadas de ideologia costumavam ser super inteligentes, bem feitas, elogiadíssimas e clássicos universais. Eu começo com uma dessas que é O Grande Ditador do Charlie Chaplin. O outro dia mesmo eu estava comentando disso daí, que é O Planeta dos Macacos Originais. É uma obra hippie, anti-guerra durante a época da Guerra Fria e ainda ecológica, que fazia um comentário sobre o maus trato dos animais. E é claro, a ética dos estudos de tecnologia e as suas consequências. E mesmo com os novos filmes do Planeta dos Macacos sendo elogiados, fazendo um tremendo sucesso, quando as pessoas assistem o filme original, elas param e falam: nossa, que filme inteligente. E se você analisa, você vai pegando cada vez mais sutilezas, elementos e os easter eggs, né? Os ovos de Páscoa escondidos, nesse caso, não são elementos culturais e referências a quadrinhos, à cultura pop. Não, são elementos inteligentes de crítica social. O negócio é que o wokeísmo acabou com esse elemento nesses filmes modernos é, como o Rick Gervais já falou, acho que é o nome dele, Rick Gervais, não sei exatamente. Como ele disse, atualmente temos uma turma de Hollywood que quer criticar um grupo de gente que é basicamente eles próprios, ao mesmo tempo vomitando virtuosismo e fingindo que são vítimas, quando são eles os algozes. E o próprio Acólitos nos dá esse exemplo, quando a atriz Amanda, lá que faz a personagem principal, saiu reclamando em defesa do homem pobre e comum, dos poderosos que estão contra a série, quando na verdade ela está defendendo uma empresa multibilionária. E o tal do Homens Malvados são os tipinhos de classe média que ficam fazendo vídeos e textos das suas próprias casas. Que deprimente.